que dizer do amor que floresceu para João Dantas e a professora Anaíde Beiriz? Esse amor que floresceu num contexto difícil, tacanho, hostil à independência feminina, hostil à diversidade de opinião. Anaíde Beiriz, uma menina pobre, se apaixona pelo advogado João Dantas. E esse amor, que foi festejado através de cartas, através de poemas que os dois trocavam, a gente não pode esquecer dos decassílabos belíssimos que João Dantas presenteava na Beiriz, Anaíde Beiriz, nem tampouco os poemas que Anaíde Beiriz festeja esse amor. Correspondida, plenamente correspondida, Anaíde Beiriz se entrega a essa aventura amorosa. Na Paraíba, essa aventura amorosa se transforma em cólera. Anaíde e João clamaram com coração, com palavras e poesias, arautos como numa epifania, no céu estão em união. Quem sempre fala com amor, seguidor de Cristo se torna. Espinhos em forma de bigorna atingem o espinhaço de dor. Da lágrima nasce uma flor, que na história exala odor, que para sempre se aflora. Uma moça, muito à frente do seu tempo, que resolveu viver per si, né? Resolveu viver fazendo aquilo que seu coração mandava, e uma moça que se aliou às inquietações do nosso país. Anaíde, aquela moça mais refinada, que era poeta, que era atriz, que era uma libertadora, professora, por outro lado, muito bela, muito acolhida pelo perfil da beleza atual, essa coisa todinha, essa grife. Naquela época ela era muito além do tempo que ela estava vivendo. Era uma intelectual, era uma moça que gostava de se divertir, que não tinha os preconceitos que as outras pessoas tinham, e que foi muito incompreendida, invejada, porque as pessoas ainda hoje, muita gente acha que a Anaíde era uma leviana, mas não, a Anaíde era uma vivedora, era uma romântica. E ao mesmo tempo se apaixonar por João Dantas, que era também uma figura muito, como é que eu diria, paradoxal. João Dantas era esse homem refinado, poético, escritor, habilidoso com o discurso formal, intelectual, mas era também integrante do ciclo dos coronéis. Na própria poesia dela, alguns escritos que tem dela, a gente vê que ela relata coisas que as pessoas levam ao pé da letra. Mas você sabe que o poeta, o escritor, ele não vai, o que ele está escrevendo não é obrigatoriamente ele ter vivido, né? Ele escreve aquilo que vem na cabeça, aquela coisa, ele fica devaneando, sonhando e fazendo os seus escritos. Não é obrigatório, não é obrigado ele ter vivido aquilo. Aí então as pessoas levavam ao pé da letra, sabe? Era uma cabeça privilegiada, né? Com ideias sobre a mulher, os direitos da mulher. Era a favor ao divórcio, que era uma solução para um casamento mal sucedido. É uma mulher muito especial. No momento em que a mulher no Brasil, principalmente no cenário paraibano, era tida como inferior, não é? Era pessoa que não participava das discussões políticas, Anaíde Beiriz virava isso. Se vestia à maneira da Belle Époque do Rio de Janeiro. Usava os cabelos curtos, considerado aqui em nosso estado também um escândalo. Mas o escândalo
foi a morte de João Dantas, a barbárie, que o homem besta, o homem torturador que se debruçou sobre João Dantas e Augusto Caldas. Quando João Dantas nasceu, que foi no dia 12 de maio de 1988, no outro dia foi exatamente, acabou a escravidão. E dizem que, contam assim, algumas escravas ainda que remanescentes daquela época, que quando João Dantas nasceu, todos os negros que tinham na fazenda foram beijar os pés dele. Porque meu avô era uma pessoa muito boa, ele não tinha, inclusive os escravos dele todos já eram livres. Então era uma família normal, que vivia das suas fazendas, e que infelizmente sofreu muito com o que aconteceu. Nas próprias cartas dele, você percebe isso. Há um poema de João Dantas, que é também uma carta, né, em que ele escreve a palavra sangue, ele faz um anagrama com a palavra sangue. De todos os lados, sangue de cangaceiro, que corre em minhas veias, sangue, pá. Então ele vai fazendo um anagrama com a palavra, vivenciando, sentindo o sangue efervescendo nas veias, porque estava a Paraíba toda agitada como o sangue dele. E João Dantas amava muito a Anaíde, a nossa tia, a minha tia contava, uma prima que eu tinha muita convivência com ela, e ela disse que João Dantas, que minha tia contava que João Dantas ia se casar com a Anaíde. Eles iam ao parque Arrua da Câmara, né? Passeavam com a minha tia, as irmãs. Porque estava a Paraíba toda agitada como o sangue dele estava agitado. E já a Anaíde, por outro lado, ela fazia cartas amorosas de uma paixão imensa. Tem aí os poetas que associam a outras atrizes importantes da época, não é? Pelo o pulso, o ritmo, a eloquência com que a Anaíde dava as palavras, mas sempre com a sombra de João Dantas presente nessas poesias. Ele sendo solteirão, boa posição, né? Um advogado com 40 anos, 40 anos. Então, antes de acontecer a tragédia, as pessoas também não falavam muito não, né? Ele ia para... Minha avó era muito exigente, ele ficava até a hora que a minha avó determinava. Quando chegava aquela hora, minha avó batia a janela, fechava a janela e mandava ele embora. Essas poesias foram guardadas todas num cofre, que posteriormente, não é, com a invasão que houve da polícia, essas cartas foram queimadas junto com processos dele, etc., documentos de família, promissórias e tudo, e outras foram expostas, porque havia também a questão erótica entre eles. Se havia liberdade para esse amor, havia também o pulso do erotismo entre eles, aquele amor vivido, não é, de uma maneira livre, pulsante, frenética e tudo mais. E esta moça se inclina para a poesia, para essa revolução que estava em curso no plano das artes. Mas o coração se inclinava para João Dantas. São dois todos que se somam para ser um universo ainda mais completo. Então, vendo agora o todo, o casal, o romance entre eles, a gente vai perceber que eles eram metades, se não se somassem, para formar um dos episódios mais bonitos dos anos 20 até 1930. E ela ia aos saraus onde só havia homens que a respeitavam muito, por ser só ela, né, na época, só ela que participava de mulher nesses saraus. E João Dantas também participava dessa vida que ela tinha, e apoiava, eles faziam muita poesia, trocavam poesias um com o outro. A partir daí esse romance passou a ser de uma maneira íntegra, com cartas de amor, declarações, com confissões, briga também, porque ela discordava dos coronéis, da ideologia dos coronéis. Eles viviam assim aquela coisa assim, de um romance daquela época, né? Que as pessoas eram muito exacerbadas na forma de amar.
E ela gostava muito de escrever, e ele guardava tudo aquilo. Correspondida, Anaíde Beiris viveria a aventura que toda a humanidade deseja, de amar e ser amada. De João Dantas ela se torna a companheira, a amada, a amante. E esse amor enfrentaria um tempo de cólera, de grande virulência. E eles viviam isso como poesia. Esse amor era uma poesia. Eles escreviam isso em pleno ritual de amor, eles escreviam essas cartas e aí depois elas pegavam e guardavam dentro desse cofre. João Dantas se tornara persona não grata a João Pessoa, juntamente com a sua família, e já vinha sofrendo perseguições, até que invadiram, arrombaram sua casa e seu escritório e, arrombando o cofre, encontra os poemas e as cartas trocadas entre ele e Anaíde Beiris. No dia seguinte, começa a se vazar o teor das cartas dos dois. Desse cofre. Então, o poder público, para se vingar da história todinha da perseguição posterior, pegou essas cartas e expôs ao ridículo. Cartas que falavam de amor. Cartas que festejavam o prazer de amar e ser amado. Se sentiam com o sal da terra, que é esse sentimento que toda a humanidade procura. E esse amor não seria abafado pelos escândalos. O jornal União, que é o jornal estatal, começa um trabalho, não é, de cada vez mais degradar a imagem da mulher Anaíde Beiris. Evidentemente que, como intelectual e homem, João Dantas sabia que a Anaíde Beiris estava para a Paraíba degradada. João Dantas, por conta de toda aquela humilhação que ele vinha passando, na época da República Velha prevalecia muito a questão da honra, né? E ele quis exatamente ver e mostrar, limpar não só a honra dele, como a honra da família, quando há o desfecho. E aí ele ia no bondinho e por um acaso tinha alguém lendo o jornal e tinha um pedacinho assim falando que João Pessoa estava em Recife, um avisozinho pequeno. Quando ele viu aquilo, ele imediatamente foi para casa dele em Recife, chamou o cunhado e aí ficou andando por Recife à procurando saber onde era que João Pessoa se encontrava. Aí ele soube que João Pessoa estava lá. E ele foi com o cunhado e aí pegou e atirou e João Pessoa matou João Pessoa. Foi assim uma coisa muito trágica, mas porque foi uma represália exatamente ao que eles estavam sofrendo. Não somente a família Dantas, mas muitas outras famílias aqui da Paraíba. Que a história aí, os livros contam, e a gente sabe que João Dantas não matou João Pessoa por um motivo banal. Não foi apenas porque jogaram na rua os escritos de Anaíde Beiris. João Dantas matou João Pessoa por uma série de motivos, coisas que já vinham acontecendo, coisas muito sérias, coisa de política. Então, os motivos foram vários. Ele chegou ao limite do que um homem poderia chegar. Muitos do nosso povão se revolta e quer fazer justiça. E invadem o presídio do Recife e matam João Dantas de forma bárbara. Dias depois, se sabe que Anaíde Beiris havia se suicidado. Um suicídio que demonstra claramente a impossibilidade dessa moça continuar vivendo entre nós, na Paraíba, e também sem espaço em Pernambuco.
É bom dizer que o carinho de João Dantas, o amor de João Dantas, toca toda a família Dantas. E é a família Dantas que cuida de Anaíde Beiriz. Ela não é enterrada como indigente. A família Dantas cuida de seu sepultamento como antes cuidara para que ela fosse e se abrigasse no Bom Pastor. Ela faleceu com 25 anos. A família de João Dantas foi quem fez, os funerais foram eles que providenciaram. Na mesma funerária que fez a de João Dantas, foi feito o dela. E ela foi muito bem acolhida no orfanato, no asilo do Bom Pastor, porque tinha sido recomendada pela família de João Dantas. Então, chamaram os médicos e tudo, mas não teve jeito. O veneno tinha sido muito forte. Não obstante a tragicidade, a morte dos dois, para Paraíba fica também um mito amoroso, como Romeu e Julieta, Anaíde Beiriz e João Dantas pagaram com a vida a graça de amar e ser amada. Para nós, mulheres paraibanas, feministas, o respeito a Anaíde Beiriz é o nosso sentimento para com essa mulher do nosso passado. Mas também carinho por João Dantas, que em nenhum momento abandonou a sua noiva a ira fácil e desregrada dos aliancistas. Então, para eles, depois de tantos anos, ainda se tem muito carinho. E desejamos, um dia, a gente ter, sim, um mausoléu que tenha os restos mortais de João Dantas e, simbolicamente, Anaíde Beiriz. É preciso que João Dantas volte para casa. Esse é um direito humano que a gente não pode negar, principalmente a um morto, que seus restos mortais descansem em sua terra. Anaíde Beiriz, púlpito de sonhos febris, sou rebento venoso do teu amor caprichoso, ó lima de um novo povo, vítima de um visco viperino, antes fosse opalino que rubro-negro destino. João Dantas nunca esqueceu o dia que a noite se deu. Contado teu sorriso lindo, pantera dos olhos dormentes, muito sabes, muito sentes como Pagu, foste mulher valente.